Olá, tudo bem? Promessa é dívida. Eu falei que eu ia falar no canal, né, sobre 1 mais 1 é igual a 3 e estamos aqui para promessa é dívida, cumprir o prometido. Qual que é o olhar, né, em relação a essa matemática e com um resultado aí, né, não muito coerente com a equação? Quando que 1 mais 1 são 3? Se 1 mais 1 está dando 2, ou pior, está dando 1, ou ainda menos 1, isso é um sinal claro de que mudanças são necessárias. A vida é feita de relacionamentos, nossa vida toda. Somos macaquinhos sociais, não tem como fugir. Por mais que a gente se negue de repente em alguns momentos da vida, que a gente se torne um pouco mais reclusos, um pouco mais quietos, mas a gente não... É uma necessidade humana socializarmos. Não tem como a gente fugir. Claro que isso varia, né? De perfil, de pessoa para pessoa, umas mais, umas menos, mas é vital, é necessário esse relacionar-se. Além do que é um dos processos que mais contribui com os nossos desenvolvimentos, com o nosso crescimento. Olhando pelo aspecto de que é no outro, é o outro que faz a função de espelho para mim. Então isso é riquíssimo e é por isso tão desafiador, porque vai trazer questões minhas mal resolvidas nesse espelho. Não de propósito, não pessoal, mas a função é essa, né? E se a gente conseguir captar a beleza, a simplicidade dessa equação nos relacionamentos ou dos relacionamentos, nós vamos perceber que ela funciona para qualquer tipo de relacionamento. O primeiro deles, comigo mesma. Então, se eu entendo, se eu avalio, se eu reciclo, se eu estou sempre acompanhando ali os movimentos, automaticamente os resultados tendem a ser melhores. O relacionamento no trabalho, né, com o trabalho efetivamente, com todos os seres que ali nos cerca, né? O relacionamento com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, com o nosso filho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa família de maneira geral, com os nossos amigos, com os vizinhos, no bairro, na cidade, no país. Relacionar-se, lidar com pessoas, com o planeta, com a natureza. A gente acha às vezes que não, mas é só com pessoas então, é só com a minha família então. Não, o movimento é o mesmo, por isso o reforço tão grandioso da gente olhar para isso com cuidado, saindo, né, às vezes saindo desse papel para poder transformá-lo, que é a história da ilha, né? É preciso eu sair da ilha para poder ver a ilha, porque não tem como a gente fugir disso. Ou a gente vai viver relacionamentos tóxicos, horrorosos, ou a gente vai olhar o que a gente está fazendo, que não está sendo coerente ou que não está levando a gente para os melhores resultados e modificar, fazer as mudanças. Isso é dar consciência, né? Isabel, mas isso é ser muito prática, isso é ser muito racional. Não, isso é ser inteligente. Se agindo de uma forma não está funcionando, eu vou, no mínimo, tentar agir diferente. Pode ser que dê certo de primeira? Pode ser que dê. Pode ser que não dê.
E aí a gente vai experimentando, experienciando novas ações, novos modelos, novas formas, novas maneiras, até chegar numa equação positiva, no mínimo, né? E essa grande essência dos relacionamentos é criar base para a evolução. Tem uma frase do Carl Jung que fala que qualquer árvore que queira tocar os céus, ela precisa ter raízes tão profundas ao ponto de tocar o inferno. Então, a base, né, para dar força para a gente crescer. Na sistêmica a gente vê algo não muito diferente disso, porque se eu não trabalho essas questões, se eu não olho para a ancestralidade, automaticamente eu não tenho forças também de ir, né, para frente, de tocar a minha vida efetivamente. Então, criar base para evolução. Nós viemos aqui para evoluir. E não adianta negar. A gente pode escolher não fazer, mas a vida, em alguns momentos, não nos deixa essa alternativa. E aí vem uma doença, vem uma ruptura de relacionamento, vem às vezes uma morte que vai fazer o movimento forçadamente. Meio que aquela frasinha clichê, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, quanto melhor a gente começa a desenvolver o nosso trabalho em relação ao nosso desenvolvimento, em relação aos relacionamentos, melhor a gente vai fortalecer esse porque eu sou dessa equação. E mais profundo será o relacionamento. Sabe aquela história? Se você não faz terapia, se você não se cura, se você não se cuida por você, faça isso pelo outro então. Porque vai facilitar, né? Porque às vezes, muitas das vezes a gente tem que fazer terapia exatamente por essas pessoas que fogem dela. Mais ou menos, né? Mas pelo menos pra gente aprender a lidar. Quanto maior for o mergulho da minha própria alma, maior será o mergulho na alma do outro. Porque aí eu tenho conhecimento de causa. Eu sei que aquele movimento vai fazer um bem danado para ele. Então, com consciência, com coerência, não pelo desconhecido, eu sei a importância que é aquilo. Por isso, o Arlie Cravo fala muito disso, que os nossos relacionamentos e a gente é paz, se torna paz pela tentativa e erro, os relacionamentos não são muito diferentes. E a partir do momento que a gente faz esse movimento, a gente no mínimo leva um pouquinho de luz, a gente leva um pouquinho de conhecimento mesmo, né, de relacionar-se, e automaticamente isso vai caminhando, isso vai trazendo os frutos necessários, né? Então, se eu não entendo de um assunto, seja ele qual for, eu vou no mínimo estudar sobre ele, né? E eu estou aqui com vocês exatamente por isso, porque eu tive e tenho, ainda um pouco menos, mas ainda as tenho, muitas questões. Tive problemas de relacionamentos, como a grande maioria das pessoas. E como junto disso eu tinha também as minhas próprias questões, que na verdade eram as que davam o start para os conflitos, para as questões, enquanto eu não tratei, ou pelo menos olhei para as minhas, eu não pude entender, eu não tinha como entender o que era meu, o que era do outro. E aí, nesse mergulho, nesse olhar, né, e o quanto desafiador foi se tornando, que eu tive que separar uma coisa de outra. E o desafio
nesses pequenos testes que permite a gente perceber o quão forte é essa base que a gente constrói, o quão diferente se tornam os relacionamentos, o quanto mais profundas são as relações, maior será a oportunidade da gente enxergar na gente mesmo o que a gente precisa evoluir em consciência. Que a gente percebe de maneira clara quais virtudes e valores estão sendo colocadas em jogo para que eu preciso transcender. Para que eu preciso não, porque eu escolhi transcender, pelo menos alguns aspectos. E o que é mais importante, a partir do momento que a gente percebe de maneira clara as virtudes e os valores que a gente vai movimentando aí para trabalhar, para movimentar, para enriquecer esses movimentos relacionais no geral, a gente automaticamente, sem sombra de dúvida, e agora eu vou falar aqui de constelação, a gente vai trabalhar a criança mimada, birrenta e tirana que existe dentro de nós e passa a viver com a frequência altíssima do amor. Porque a criança não se relaciona, certo? Ela é o reizinho ali do habitat dela. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a dividir, só que tem muitos adultos, a grande maioria dos adultos, e a gente vê na família, a gente vê no trabalho, a gente vê nos relacionamentos, às vezes a gente é essa criança birrenta, às vezes a gente faz o papel dessa criança mimada, dessa criança tirana, que quer pra mim, que tudo meu, que o outro tem que fazer pra mim, que o outro tem que fazer por mim, que a minha felicidade depende do outro. Por isso a importância esse um inteiro, esse um curado, esse um trabalhado, seus autodesenvolvimentos, o nosso autodescobrimento, o nossos todos os autos possíveis, desenvolvimento, descobrimento, conhecimento de nós mesmas, porque se eu não me conheço, como eu vou saber o que é bom para mim? E só é possível me conhecer adulta. Porque aí eu vou ver em quais cenários é uma criança que domina. Sabe aquela situação? Sei lá, você tá com seu afir lá, tal, aí ele quer, sei lá, comer um lanche e você quer tomar um caldo. E aí, a semana passada, vocês já tomaram caldo e aí você tem que dar o braço a torcer para comer o lanche dele. Você vai, bicuda, com energia de que seria melhor não ir. Por quê? Birra. Você não vai olhar para o outro? Você não vai entender a necessidade do outro? De ser atendida a necessidade do outro? Assim como a sua? E a partir do momento que você entende isso, Isabel, mas isso é óbvio. Não é óbvio. A gente não age com essa objetividade. E é por isso que traz tantos conflitos. Mas o cara gosta de, sei lá, andar de bike. E eu não gosto. É programa de homem lá. Não é de homem, né? Até porque eu não gosto dessa questão de generalizar. Mas alguns programas têm a tendência, né? Mais para isso, menos para aquilo. Qual que é o problema de eu ir com ele fazer um programa que eu sei que vai agradar mais a ele do que a mim? Só nesse movimento de troca, ele vai também com consciência fazer os movimentos de coisas que eu sei
que ele não gosta muito, mas por querer que eu esteja bem, que eu também possa saciar as minhas necessidades, me suprindo de energia, de alegria, de momentos que para mim são importantes, ele vai ceder também. E isso não vai ser um peso. Isso vai ser com entendimento. Porque adulto entende. Entende por que ele não está fazendo o que ele gostaria de estar fazendo. Naquele momento. Relacionamento é um jogo de inteligência. A gente tem que ser inteligente. Enquanto a gente não entende isso, os relacionamentos não fluem. Porque essa troca, esse partilhar da importância do outro na minha vida. E isso valida o outro estar comigo. E o outro querer estar comigo, porque eu favoreço esses movimentos. E isso, pensando em dois seres em expansão, nesse movimento, é leve para os dois, porque automaticamente ele sabe que eu também vou fazer os mesmos movimentos por ele, para ele. E é aí que vem o resultado, os resultados desse 3, que não é 2. 2 dá uma dissipação vai partir, e o 3 não, ele é um número só, ele não se divide. Ele tem sim as individualidades, ele tem sim o que cada um necessita, cada um buscando o seu, e vem somar no 3. E talvez seja o grande dilema, a nossa grande frustração, né? Enquanto seres relacionais que somos. De perceber claramente o quanto queremos mergulhar na alma do outro, o quanto queremos esse amor ao mesmo tempo, e perceber o quanto despreparados nós somos ou nós estamos para fazer esse mergulho. Porque nós ainda somos presos ao padrão do medo. Somos movidos pelo medo. Eu tenho medo por não me conhecer, por não me tratar, por não cuidar de mim. Eu tenho medo que o outro faça algo comigo. Mas na pior das hipóteses, o outro vai embora e eu vou continuar cuidando de mim. Posso ficar triste no primeiro momento, mas o meu compromisso maior sou eu, comigo mesma. Então tudo bem, eu aceito que o outro foi embora, porque ele quis assim, e tudo bem. Não tenho que ser movimentada pelo medo. Até porque se a gente vive relacionamentos inteiros, profundos, mesmo quando o outro vai embora, a conexão é tão grande. Não no aspecto de que sempre vai ficar a conexão de volta. Não, é importante, se a gente encerrar um ciclo, encerrar verdadeiramente. Mas a validação, a intensidade de que foi feito tudo o que precisava ser feito. E ainda assim, como envolve os 50% do outro, não foi o que o outro queria. E eu entendo, aceito e respeito a decisão do outro, sem também me mutilar, né? Porque na grande maioria das vezes a gente tenta fugir para todos os lados, só para perceber que não existe solução, senão em fugir para si mesmos. É com a gente, não é com o outro. Essa sacada é genial. Somos 100% responsável pelos 50% falando de relacionamento. 100%. Não adianta
tomar responsabilidade pelo outro. Porque também aí vem a sistêmica. Se eu faço além dos 50%, eu vou estar também em desequilíbrio. E a relação não vai fluir. O outro vai embora porque ele sente pesado. Ele acaba indo embora do mesmo jeito. Então, matemáticazinha, medidazinhas. Isso não significa ser frio ou insensível, não zelar pelo outro, não é isso. Ao contrário, isso significa ser independente e não codependente. É uma distância muito grande uma coisa da outra. Eu sou independente, eu não preciso do outro, mas eu escolho viver um relacionamento. Entende? É diferente de eu não vivo sem o outro. A gente é interdependente em todas as relações. Todas. A gente precisa do outro para viver, seja o outro quem for. A gente precisa se relacionar. Então somos sim todos, estamos todos nesse movimento de relacionar, né? Agora, a partir do momento que eu não consigo viver sem o outro, aí já é outro aspecto emocional. Porque se você é codependente, você não imagina a vida sem o outro. E pode ser que isso aconteça. Pode ser que chegue a hora do outro ir embora, às vezes fisicamente, às vezes de espaço, às vezes da existência. E como eu vou sobreviver a isso? Porque senão a gente vira um vampiro que fica sugando a energia do outro para viver. E aí já vem de novo o aspecto de desequilíbrio nas relações. Você continua agindo como um bebê que precisa do peito da mãe ou do colo do papai. Uma criança. Adulto não precisa que o outro faça por você. Se você é interdependente, você tem clareza de que o relacionamento é uma plataforma para a evolução da consciência. Ele é um experimento para a gente evoluir os dois, cada um nas questões que precisa. Aí sim a gente percebe que a soma do seu um com um do outro, aí a vida ganha uma nova chamada, que é a alegria, a leveza, a simplicidade, a diversão, o equilíbrio, tudo com muitas cores, com amor de verdade. Esses dias eu escutei uma pessoa falando, eu perdi o encanto, eu acredito que isso não existe, que o amor entre casal não existe, mas que acaba sendo só um jogo de interesse, é a falta disso. Quanto mais profundo for o relacionamento, maior será a capacidade de amar. E quanto maior for a capacidade de amar, mais profundo será o relacionamento. É um vórtice que gira na própria abundância e se amplifica rumo ao infinito e ao além. O amor faz a soma dos fatores entrar em escala exponencial. 1 mais 1 será capaz de se transformar em 3, 4, 8, 16, 32, rumo a esses múltiplos infinito e além. Mas não se iluda achando que essa espiral é linear. Às vezes o 16 volta para o meio, o 3 volta para o 2 e tá tudo certo. A jornada não são só flores. Não é um filme. Não é a Disney. Às vezes a gente vai encontrar dor, desafios, obstáculos, sinais da vida mostrando a nós como se aperfeiçoar em corpo, mente e alma. A grande pergunta é: será que você está pronto? A resposta é simples:
Não existe estar pronto, basta querer. Você quer? Você está disposto? Cabe a gente a refletir, né? Se a soma do seu eu e do meu quanto ficaria essa soma? Você está disposto a isso? Você quer isso? Pergunte a você mesmo. Como eu posso ter certeza de que eu estou fazendo tudo o que posso do meu Será que eu estou 100% responsável pelos meus 50%? Será que eu estou agindo assim? Quando você estiver só 99% responsável, não adianta colocar a culpa no outro. Perceba que a sua mente sempre vai querer culpar o outro. Ignore esse pensamento a qualquer custo. Volte para você. Esse tipo de pensamento só vai corroer a base. É tipo ferrugem. Se você perceber ela logo no começo, o tratamento é fácil. Quanto mais negligenciamos ela, maior será o trabalho lá na frente. E de novo a pergunta: será que você está pronto? A sua alma sempre vai estar. Ela sempre quer evoluir. Você quer? Está disposto? Você quer acessar esse poder? Fácil falar. O importante é praticar. Que delícia, gente. Vou ficar aqui 1 hora falando com vocês. Que delícia olhar para essa soma, para essa matemática, para o olhar da sistêmica em relação a tudo isso. O quanto com isso a gente se prepara para viver relacionamentos muito melhores, a sair dessa razão. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E a partir do momento que a gente leva esses movimentos para o nosso núcleo, os resultados acontecem. E onde a gente tinha problema, a gente passa a não ter problema mais. Por quê? Porque é leve. Porque eu aceito o outro como ele é. E tudo bem. E por isso o outro também se compromete mais. Porque é interessante para ele se relacionar comigo. Então isso vira uma cadeia, um movimento sentido por ambos. Por isso tudo flui muito melhor. Isabel, você está dizendo que todos os seus relacionamentos são magníficos? Não, mas eu já transformei muito deles e estou aqui para continuar a transformá-los. Os que faltam ainda e os que virão muito mais saudáveis, muito melhores, porque eu estou nessa existência para isso, para contribuir